Guerra declarada ao crime no Equador. Pois é, parece que as aventuras de Bukele, ou melhor, o enfrentamento corajoso ao crime, tá ecoando na América Latina, tá? Um grupo de bandidos de uma dessas gangues ligadas às cartéis, ligadas ao crime organizado no Equador, teve seu líder liberado, preparou uma série de ataques e o Estado equatoriano resolveu reagir. Tá em guerra lá. Muita gente começa a chorar. Agora o fato, é boa essa guerra ou não é? E o que isso tem a ver com a situação brasileira? Entenda tudo nesse vídeo. Meus amigos, antes de continuar, recado óbvio, chegou a nova edição da revista Valete, magnífica. Essa edição aqui são mais de 60 páginas e recheadas com um balanço do que foi o primeiro ano de governo Lula. Se você quiser enfrentar e discutir aquele teu amigo petista, mostrando as fraquezas desse governo, não só do ponto de vista da entrega, mas também do ponto de vista das ideias, tá aqui, essa edição. Inclusive seu avô, tio, irmão, vó, tia do Zap bolsonarista vai adorar. Então, adquira essa revista, tá? Uma das dicas é entrar no clube, clube.mbl.org.br, tá? Ou outra dica é você entrar nos novos valores. Temos preços bem mais saborosos para você fazer parte da Valete, do clube, de qualquer coisa nova. Tá aqui o nosso link. Pois bem, meus amigos, olha só. Equador. O Equador, ele vem recebendo um fluxo de bandidos ligados a cartéis mexicanos, não é de hoje. A gente sabe muito bem que a América Latina é produtora e exportadora de droga pro mundo inteiro, especialmente a famosa cocaína. Né? Quem nunca assistiu Narcos, não conhece o famoso Pablo Escobar, e a gente sabe que todo o continente está tomado disso. É uma coisa muito triste, a gente podia exportar para o primeiro mundo tanta coisa, né? Mas nós exportamos droga, e droga geram cartéis, cartéis tomam espaços territoriais, criam sua própria lei, destroem a vida das pessoas, e guerra precisa ser declarada a esses cartéis. Lembrando que isso aqui não é uma discussão específica sobre liberdades ou sobre legalizar ou não droga. O estado das coisas em si hoje faz com que legalizar drogas não resolva o problema, porque esses cartéis que começaram com as drogas e ainda operam drogas, eles se tornaram outra coisa. Eles são entidades políticas, eles são donos de determinadas áreas, eles comandam áreas, comandam todo tipo de negócio nessas áreas, e não é legalizando a droga que você vai simplesmente interromper essa ação. Tem que haver uma guerra. E eu sou defensor da tese, faça uma guerra a eles, após a guerra, implemente as políticas públicas necessárias para que eles não voltem a existir. Mas isso aqui é a opinião do Renan. O ponto é, Equador resolveu adotar políticas à la Bukele para enfrentar. Eles fizeram, por exemplo, um presídio com a mesma empresa, eles estão fazendo o presídio que fez os presídios do Bukele em El Salvador, e eles declararam guerra, nesse documento que você está vendo, que consta neles o nome das gangues. São muitas gangues, muitas quadrilhas, muitas facções criminosas, tá? Que trazem aquele inferno à vida do povo lá do Equador. Qual é a novidade nessa história? E aqui o vídeo fica interessante. A novidade é que lideranças políticas da América do Sul decidiram, ao serem inspiradas pelo Bukele, fazer um enfrentamento muito duro, subindo o tom 2, 3, 4 vezes ao narcotráfico. Isso aconteceu em El Salvador, isso está acontecendo agora no Equador, e a gente está vendo ecos disso lá na Argentina. A Patrícia Bullrich, que trabalha com o Milei, ela está cuidando especificamente disso. Já teve agora transferências de presos de presídios regionais para presídios federais. Então, ela foi para El Salvador, ela está estudando o método, e a tese é a Argentina trabalhar também com esse enfrentamento muito mais duro a questão de segurança. Segurança é um tema que atinge do México, lá para a América do Norte, até a Patagônia na Argentina. Todos os países da América Latina dispõem de problemas de segurança e problemas com cartéis, problemas com tráfico aqui. E esse é um problema endêmico. É um problema que já tá aqui, assim, é a coisa secular. E ninguém enfrenta direito. O exemplo do Bukele abriu esse horizonte. Tem um horizonte que eu volto a falar, de guerra, que demanda uma decisão política muito dura por parte dos tomadores de decisão, por duas coisas. Ela é dura porque você tem que mobilizar polícia, exército, judiciário, você tem um convencimento geral de que você precisa fazer isso e enfrentar e resolver e derrotar o crime. E 2, em romper com uma política internacional de financiamento mesmo de ideias que não funcionam no campo da segurança pública, vindo de institutos, ONGs e fundações, especialmente norte-americanas, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, a Open Society de George Soros, que bancam institutos e políticas públicas voltadas a direito penal mínimo e que afetam a tomada de decisão óbvia, que os seus instintos mesmos dizem pra você, poxa, né, se eu for duro com o crime, o que será que acontece? Em geral você vai vencer o crime. A experiência humana demonstra isso. Só que essas teses sociológicas, não, ressocializa, pouca pena, leve pra rua, não sei o que, elas não funcionam. Elas na prática, elas perpetuaram o problema. E a América Latina, por ser, vamos dizer, uma esponja que absorve ideias divinas do primeiro mundo, ela é vítima disso.
E qual desses lugares é o caso mais óbvio deste problema? O Brasil. O Brasil é um local em que o atual governo recebe facções criminosas em 2 dos seus principais ministérios, especialmente os ministérios mais midiáticos dele, tá? E essas pessoas circulam lá dentro. E eles produzem políticas públicas ligadas a essas ideias vindas dessas ONGs que eu citei. A Open Society Foundation, George Soros, financia na casa das dezenas de milhões de reais inúmeras ONGs, institutos e fundações que determinam hoje quais são as políticas públicas tomadas no Brasil e são todas, veja só, lenientes com o crime. Eles formam lideranças, eles formam fóruns, discussões e tudo isso sempre leva à leniência com o crime. Leva, por exemplo, à política das saidinhas. Leva a gente que trabalha no judiciário a justificar saidinhas mesmo agora, quando estão enterrando um policial, como aconteceu em Minas Gerais, vítima de um vagabundo que assassinou ele por conta de uma saidinha. As saidinhas são um sintoma disso, mas as leis penais que não funcionam, as penas que não andam, o inquérito policial que é muito ruim, é muito pouco efetivo, as leis de processo penal que realmente atingem diretamente essa questão da investigação e fazem com que a gente não consiga prender ninguém. Você tem todo um circuito, que na verdade é um curto-circuito, que impede a gente de prender bandidos. E a gente não consegue fazer esse enfrentamento. E aí, mais o tráfico, as facções aqui, se por um lado a gente olha lá fora, eles estão sofrendo, por outra, aqui essas operações elas estão vicejando, estão crescendo. Eu citei outro dia, o filho do Marcinho VP, que é um rapper chamado Oruan, é adorado pelas pessoas, é ídolo do Neymar, mas só de eu citar o nome desse ser cretino aqui nesse vídeo, vai vir gente nos comentários defender. Chequem os comentários. Aliás, deixa o seu comentário se você falar, não, comigo não tem isso. Porque nós naturalizamos. As pessoas, não, vou ouvir o filho do Marcinho VP, que tem tatuado no corpo Marcinho VP de um lado e o Elias Maluco do outro, e que faz uma música que chama Filho do Chefe, em que ele se vangloria de ser filho do chefe do Comando Vermelho. Ah, não, é tudo bem, é talento dele. Nós naturalizamos isso. Eu aviso pra você, no modelo a lá Bukele, esse cara não tem glorificação nenhuma. O Bukele mandou destruir todos os símbolos ligados às quadrilhas. Ou seja, aqui no Brasil, todos os símbolos, toda a cultura ligada ao crime teria que ser destruída também. Eu sou defensor disso. Toda a iconografia, toda a mitologia ao redor do crime tem que ser destruída. É um estado invasor. O estado paralelo é um estado invasor. Tem que ser declarada guerra a ele. Agora, as pessoas falam disso aqui no Brasil? Não. O MBL vem tratando desse tema. A gente vem estudando isso no Clube MBL, nas revistas Valete. Nós temos essa revista Valete que você está vendo aí na tela, que é a vermelha, que trata exatamente sobre segurança pública e explica o método do Bukele. Nós tratamos disso nesses termos porque não existe meio enfrentamento, não existe meia guerra ao crime. Se você vai fazer meia guerra ao crime, significa que você vai meio que tolerar o crime também. Então a gente vê nossos policiais morrerem, brasileiros vítimas do crime de assassinatos, é celular roubado, é tudo acontecendo, e o governo federal quer adotar políticas que facilitem a soltura desses caras. Há ainda também a turma da racialização. Os Silvios Almeidas. Não, porque o menino negro da periferia, que ele vai ser preso. Ô meu velho, matou, roubou. Se é branco, pardo ou negro, não interessa. Você tem que ir em cana. Se você estiver andando armado cometendo um crime, branco, pardo, negro, você tem que tomar tiro. Não tem essa. E aí esses caras ficam, não, porque... E as próprias estatísticas mostram, né? Esses meninos negros ou meninos pardos são vítimas majoritariamente de outros rapazes negros e também pardos. O crime é complicado, ele atinge justamente as comunidades mais pobres, que tem mais pessoas negras, mais pardas. E outra, o próprio policial, via de regra, é um sujeito que vai ser majoritariamente pardo, como majoritariamente a população brasileira também é. Aí eles ficam fazendo esses reducionismos para criar subterfúgios para que você não defenda o óbvio. O que é o óbvio? É enfrentar e destruir o crime. Porque as maiores vítimas, inclusive no Brasil, são figuras pardas e negras que moram nas periferias, sujeitos, homens e mulheres que querem trabalhar, quer comprar um celular e não ser roubado, quer ter tranquilidade de ver seus filhos irem voltar da escola. E elas são alvo do crime também, igual o branco, ou a pessoa de classe média. Todo mundo é vítima do crime. E aí o Brasil, em algum momento, vai ter que fazer essa escolha. Igual o Equador tá fazendo, igual a Argentina tá fazendo, igual o Salvador já fez. Vai ser com esse governo? Não vai. Não vai ser com o governo PT. E vai ser com alguns governadores, algumas das lideranças hoje. Hoje não vejo essas lideranças prontas para esse assunto, porque as pessoas sequer têm coragem de discutir isso. E mais, fazer qualquer coisa dessa ordem demandaria um enfrentamento a estruturas pré-estabelecidas que estão já no nosso judiciário. O caso brasileiro é muito complexo, porque muito dinheiro já foi injetado aqui para colocar ideia ruim na cabeça de um monte de gente em posição de poder. Que a gente não se iluda por conta disso. Então, o que acontece no Equador e o enfrentamento que está tendo lá, se for levado a sério, ele vai funcionar. Porque numa guerra aberta, tráfico, cartel, dê o nome que você quiser, não tem condição de enfrentar as forças de segurança. Eles sobrevivem naquela situação
meio a meio, a meia guerra ao crime, o meio enfrentamento. Ali eles compram, subornam, ficam donos de uma área territorial, matam um policial aqui, põem medo num outro ali. Ali eles tocam. Agora, guerra aberta, esquece, você desmantela, você destrói, você elimina. Então eu acho que o Equador, se levar a sério isso enquanto guerra aberta, consegue. E eu digo mais, o Brasil também conseguiria. Já tentou imaginar como é que seria o teu município sem o tráfico controlando uma determinada região dele? Coloca aqui nos comentários de onde você é, os bairros em que o crime, qual facção tá controlando o bairro, e como seria se eles não estivessem lá. Hoje a gente sequer consegue imaginar. Não tá na imaginação do brasileiro a ideia de que você pode caminhar sem ser assaltado em determinadas regiões. A gente criar essa imaginação faz parte do projeto de criação de tudo que a gente quer, que é a missão, que é o livro amarelo e que é o trabalho histórico do MBL. Então eu vejo com bons olhos o que acontece no Equador e peço pra vocês assistirem. Só que assim, demanda muita coragem do homem público. Vamos ver se esse presidente que se define de centro vai ter coragem de ir no centro do problema. Esse foi o meu recado. Beijo e abraço pra todos vocês.